Pessoal do Hoje Vivo, tudo bem? Então, como vocês estão vendo, nós estamos há dias conversando sobre o projeto de número 22. E agora estamos aqui com a professora Maria, que ela, por sua vez, já lecionou aqui no bairro da Índia por alguns anos. Querido, obrigado pela oportunidade de nos receber em sua casa. Sei que você também tem as suas opiniões e sei que tu está acompanhando de perto esse caso, não só você, como muitos professores. E queríamos ouvir de ti qual a sua ideia, pela sua experiência quanto a cuidar das crianças na creche. O que é que você pode nos adiantar? Boa noite. Marciano, o que estamos falando, né? Até o momento é só o que se fala, né? É nesse projeto de lei de número 22, que vem criar um cargo de monitor para o município de Canelinha. Na última terça-feira, todos os professores estiveram na Câmara de Vereadores. Não sei qual foi o motivo que foi retirado de votação. Parece que amanhã volta, né, para a Câmara de Vereadores para ser votado. Somos contra, sim, esse projeto de lei, porque tira a vaga de professores, e não só por tirar a vaga de professores. Eu não venho falar como professora, somente como professora, eu venho falar em nome da educação. Porque o professor, a partir do momento que ele entra dentro de uma sala de aula, é exigido por lei ele ser formado e pós-graduado. Ele precisa ter qualificação para estar dentro de uma sala de creche. Então, assim, ó, quando se fala de professor de creche, muitos pensam que é só cuidar e brincar. Não é só cuidar e brincar. O professor precisa cuidar, brincar e educar. Uma coisa liga a outra. É através do brincar que se estimula na criança o físico, o psicológico, o cognitivo, o socioafetivo e o emocional. É lá dentro de uma sala de berçário que o professor começa a estimular a criança para desenvolver esses conceitos. Maria, deixa eu te interromper um pouquinho a tua linha de raciocínio, mas eu preciso fazer essa pergunta, porque nós vimos e tivemos ali 4 vereadores também falando, cada um com a sua versão. Um disse que isso era uma afronta ao professor, o outro disse que isso era apenas um cunho político, que não tinha nada a ver. E depois, na Palavra Livre, nós vimos um ou dois vereadores que falaram também que isso era que esse profissional vai ser para ajudar para trocar fralda de criança. Até uma coisa um pouco muito forte que eu achei aquela palavra. Mas então tu quer me dizer que esse monitor ele não vai desenvolver só esse papel, ele tem outros papéis que são fundamentais na criação, no desenvolvimento dessa criança. É isso que tu está me dizendo? É isso. E o professor de creche, ele tem que ter qualificação, ele tem que ser capacitado para saber o que aquela criança faz ali dentro da creche, o que ele vai desenvolver nela. A partir do momento que ele dá uma bola para ela brincar, a partir do momento que ele dá um Lego, a partir do momento que ele conta uma história, ele está desenvolvendo inúmeras Não, entendo. Só para nós pegarmos aqui, então quer dizer, o professor, qualquer movimento que ele está fazendo com a criança ali, existe um porquê dele estar fazendo aquilo. Então, eu como leigo, e às vezes nós temos que também considerar que não dá, o vereador ele não domina todos os assuntos. Ele não domina. Então, nós temos que considerar isso, que talvez ele falou isso porque ele não dominou o assunto. Quero eu entender isso. Porque a pessoa que domina, como você, que é conhecedora do assunto, que você sabe que cada função, que cada trabalho que vocês fazem ali dentro, que estudaram para isso, que se dedicaram para isso, tem o seu valor e tem o seu fundamento, certo? Tem o seu fundamento. Então, é muito mais do que a gente está pensando, é algo muito mais sério, por isso essa movimentação. Mas, Márcia, também foi se percebido, e alguns vereadores questionaram, por que tão pouca presença dos professores na... E o que você acha? Porque pouca participação? O que está acontecendo? Se é pouco, se não é, porque nas redes sociais não tem pouca, não. Existe muita participação. Sim. Marciano, o pessoal tem medo de perseguição. Temos que ser realistas. Muitas professoras estão com medo de perseguição, de perder o seu emprego, outras por ter família, outras por ter faculdade à noite, né? Então, optaram não se manifestar na noite de terça-feira na Câmara de Vereadores, mas estão indo para as redes sociais, né? Estão demonstrando o seu, a sua... Sim,
A sua indignação quanto a esse assunto. A respeito desse assunto de monitor, porque revolta sim, porque o monitor, ele é uma pessoa que ele vai estar dentro de uma sala de aula, mas ele não tem um conhecimento específico para trabalhar com a criança, para trabalhar com a educação infantil. Então, quando o vereador que deu uma palavra para nós, ele falou em conhecimento técnico, tu sabe me dizer o que ele estava se referindo? Que ele disse, olha, esse projeto está sendo polarizado, tendo uma política em cima dele, porque não está se discutindo tecnicamente. A tua visão técnica quanto a isso? Porque você é conhecedora de causa. Eu não sou conhecedor de causa, mas você é conhecedora de causa, pode nos dizer a sua visão técnica, como o vereador falou. Não está se discutindo tecnicamente, está se discutindo politicamente. Isso procede? Não procede, Marciano. Não é política, não é politicagem, nada. É defender o direito do professor e defender o direito da criança acima de tudo. Porque nós estamos falando de educação. É um direito que está sendo tirado da criança. Porque um professor, segundo os vereadores, vai ser um professor formado e o ajudante, no caso, o monitor. Só que dentro de uma sala de creche, né, por exemplo, maternal, são 26 crianças. Então, um professor formado e um monitor, o professor vai passar as atividades, o professor vai estar estimulando na criança, mas o monitor não sabe o que ele quer com aquilo. Porque a partir do momento que porque educação infantil se dá através do brincar, se dá através do cuidar e do educar. Então, se o professor não sabe o que ele quis com aquela atividade, o que ele quis com aquela brincadeira, com aquela história, não basta só brincar, ele tem que ter um objetivo específico do que ele está fazendo com aquela criança, o que ele está querendo estimular naquela criança. Então, pelo que você está me passando, é algo muito mais sério do que se percebe. Sim. Não é apenas trocar uma fraldinha, e não é apenas isso, é muito mais além do que nós estamos comentando e vendo pessoas que, sem conhecimento técnico, vou usar a palavra do vereador, sem conhecimento técnico, querendo debater um assunto que eles não têm conhecimento. É isso que deu para entender. É isso. Porque o cargo do monitor nada mais é, no meu ponto de vista e no ponto de vista de todos os professores, veio para reduzir gastos. Sim. Porque quando se paga um monitor, quando se paga um professor, está pagando 2 monitores. A gente sabe que o salário é reduzido, então o professor ou ele vai se sujeitar a aceitar esse cargo de monitor, ou ele vai desistir. Sim, eu perguntei no início, lá no começo, para o Toninho da Casana, disse, querido, nós temos que entender a cabeça do administrador. Ele quer economizar. Acabou. A cabeça do administrador é a seguinte, eu quero economizar. Então, vamos contratar monitores não qualificados para essa função, porque eu preciso economizar, enxugar minha folha. Mas ele colocou uma palavra muito clara. Em educação não se economiza. Não se economiza. E eu perguntei a outros vereadores, que nos acompanha no site, talvez você viu essas perguntas, eu disse, por que não se contrata os ACTs que no início do ano foram demitidos, foram rescindidos contratos, não se explicaram até hoje, não querem explicar, não falam sobre esse assunto, porque só querem falar através de Facebook. Agora é só rede social, achando que o Facebook atinge a todos e não atinge. Sim. Não atinge. Mas deixa eles debater esse assunto. Vamos conversar sobre o caso. Porque, aí a pergunta é, por que não se contrata, então, as ACTs que estavam para a economia da folha salarial? Mas a gente, tecnicamente, não pode olhar dessa forma. Sim. Não pode. Não, eu acredito assim, que não sei o motivo, né, da qual os ACTs foram demitidos no começo do ano. Eles alegam ser um contrato irregular, por isso foi encerrado os contratos. Chamaram novos professores por um decreto esse que não foi publicado, ninguém viu. Eu fui de uma das professoras que fui até a secretária de Educação, deixei meu currículo, até o momento nunca fui chamada, né, para trabalhar. Ela disse que já tinha sido preenchido o cargo, enfim. Hoje, né, já estou trabalhando em São João Batista, como muitas das minhas parceiras daqui de Canelinha hoje foram para São João Batista porque ficaram sem os seus empregos. E todo mundo na espera desse processo seletivo, da qual a secretária anunciou a todos os professores que sim, seria feito um processo seletivo para os professores. Agora surge esse projeto de número 22, criando para cargo de monitor,
na qual são 40 vagas. Então, eu não sei da onde que o prefeito acha que ele vai economizar. Ele pode economizar financeiramente, mas lá na frente, Marciano, isso vai repercutir, porque é as crianças que vão pagar por isso, por não ter o professor qualificado, por não ter a educação que dela é digno da criança receber uma educação com qualidade. Eu vou te dizer que esse assunto rende. Esse assunto rende, vai longe, porque, como a gente ouviu, os vereadores, não tem nada a ver, o outro diz que é apenas trabalho político, não foi discutido tecnicamente, e não foi, pelo que a gente está percebendo, não foi discutido, não se abriu uma discussão técnica para depois botar em votação. Tomara que agora está se tendo isso, porque a gente está aqui conversando. Querida, para nós concluirmos, qual a tua palavra que tu deixa? Eu sei que muito nós gostaríamos de estar falando, né? Eu sei que é longo esse assunto, vai longe, né? Mas qual é a tua palavra que tu deixa? O que é que tu tem a dizer para os vereadores que disseram, ali que acredito que você deve ter acompanhado algum deles, o que eles falaram, o que é que você tem a dizer para esse pessoal aí, para os professores, a participação, que agora é o momento de democracia, da nossa participação. Hoje eu quero fazer um pedido, né, aos vereadores, do mesmo jeito que eles pediram, né, entraram nas nossas casas no período eleitoral, eles foram pedir um voto. E hoje quem pede esse voto é a educação. Quem pede esse voto são os professores. Que amanhã, na Câmara de Vereadores, eles votem não contra esse projeto do monitor e votem sim a favor da educação. Porque esse projeto nada mais é do que substituir, sim, essa é a nossa visão de professor, substituir o professor pelo monitor. Então, eu peço assim que esses vereadores amanhã pensem com carinho antes de aprovar esse projeto, né, que eles revejam os seus atos, eles já vão estar tirando das nossas crianças a liberdade, o desejo, né, de ser um cidadão do bem. Eu peço aos vereadores que amanhã a gente vote, né, que pense com consciência. Quem pede esse voto agora são os professores, quem pede esse voto agora somos professores e as nossas crianças. Então, eu peço que amanhã vocês pensem com carinho e convido a todos os professores para se fazer presente amanhã à noite na sessão da Câmara de Vereadores. Obrigada. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.